queridos irmãos, o nosso culto já vai começar, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Quero te pedir também para que você compartilhe os nossos vídeos com todos os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, você pode usar o campo comentários. Faça suas perguntas que teremos prazer em te responder. Deus te abençoe e tenha um bom culto. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tua graça nos basta, Tua presença é suficiente para nós. Queremos estar mais e mais no Santo dos Santos. Glória ao nome de Jesus. O véu se rasgou, hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Na Tua presença cantamos, Senhor. Santo dos Santos.
entrego, sim, por ti darei resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
continuidade ao culto, chegamos ao momento da pregação. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta, e essa pergunta é: o que significa aceitar a Jesus? Você já parou para pensar sobre o significado de aceitar a Jesus? Talvez a maioria de vocês que estão me assistindo agora estão lembrando do dia em que vocês tomaram a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a pergunta é: nós entendemos o real significado de aceitar a Jesus? Hoje você vai descobrir com profundidade qual é o verdadeiro sentido de aceitar a Jesus. Vamos tentar desmistificar conceitos errados sobre aceitar a Jesus e tentar mostrar na direção do Espírito Santo o que é de fato viver como alguém que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O texto base, se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai aparecer aí na tela para você. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É um texto muito conhecido. Antes de nós pregarmos, eu quero orar. Eu quero que você, aí onde você está, que você feche os seus olhos, que você leve os seus pensamentos em Deus. Fale com o Senhor agora. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti com temor e tremor, reconhecendo que Tu és o autor da vida e da nossa salvação, reconhecendo que o Senhor tem o poder da vida e da morte. Eu sei que não há ninguém como Tu, não há ninguém como o Senhor. Tu és o único Deus, o único que criou o céu e a terra, e tudo o que existe na terra de natural foi o Senhor quem fez. Nós cremos que a obra-prima da Tua criação são os seres humanos, homem e mulher. O Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança e nos fez para o louvor da Tua glória. E nós hoje nos reunimos como igreja, porque sabemos que devemos estar no propósito da nossa existência, que é Te adorar. E eu sei que o Senhor não procura qualquer adorador, não, o Senhor está à procura daqueles adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Que nós sejamos esses adoradores que o Senhor procura, Senhor. Estamos aqui para Te adorar. Te louvamos, Te bendizemos, Te glorificamos por todas as bênçãos, por todas as necessidades supridas, por todos os livramentos. Quantos livramentos de morte o Senhor tem dado, quantos escapes o Senhor tem dado, Senhor, para o Teu povo, quanta chance e oportunidade o Senhor tem dado. Te agradecemos, mas Te agradecemos acima de tudo pela nossa salvação, por escrever o nosso nome no livro da vida. Muito obrigado, Jesus. Eu Te peço, Senhor, fala com cada um, Senhor. Fala em cada coração de maneira especial, que o Teu Espírito Santo possa ministrar, que o Teu Espírito Santo possa trazer cura, libertação e salvação para todos aqueles que ainda não têm salvação. E aqueles que já tomaram a decisão, Senhor, de Te aceitar como Senhor e Salvador, que eles possam compreender a partir de hoje o real sentido, o real significado de tomar essa decisão de Te aceitar como Senhor e Salvador. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, esse texto que nós acabamos de ler, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o contexto, Jesus, ele está falando algo que talvez os judeus, que eram um povo exclusivo e escolhido na época, com certeza eles não gostaram de ouvir. Porque João, usado por Deus, ele fala: olha, Jesus veio para os seus. Jesus veio para um povo exclusivo. Quem era o povo exclusivo de Deus? Eu acabei de falar, é o povo de Israel, os judeus. Então Jesus veio primeiramente, não foi para salvar os brasileiros, não foi para salvar os americanos, os japoneses. Em primeiro lugar, Jesus veio para salvar os judeus. Ele veio especificamente para os seus, em primeiro lugar.
Tem até um texto onde uma mulher pede o socorro de Jesus. Jesus falou, não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que Jesus estava querendo dizer? Ainda não é chegada a minha hora, ainda não chegou o tempo da graça e da salvação se espalhar a todos os povos. Nesse momento eu vim para salvar os judeus. Vai chegar o tempo. É só uma questão de tempo. A salvação ela vai se estender aos gentios. Ou seja, a todos aqueles que não são judeus de sangue, judeus de nascimento. Então, Jesus veio para os seus. Jesus veio para salvar o seu povo. Assim como Moisés, ele foi levantado, escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. O povo estava sofrendo muito nas mãos de Faraó naquele tempo. Assim como Moisés veio para libertar esse povo exclusivo da escravidão, Jesus veio para libertar e salvar, em primeiro lugar, os judeus, aqueles que fazem parte de Israel. Só que no texto, se você olhar os versículos anteriores, você vai perceber em João capítulo 1 que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele, ao invés de ser bem recebido e acolhido pelos judeus, pelo contrário, a maioria dos judeus o desprezou, o rejeitou. Aí vem o texto dizendo, contudo aos que receberam, ele deu o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que o receberam, e no próprio versículo 12 explica, ou seja, aos que creram em seu nome. Então por aqui nós já podemos começar a responder a pergunta que é o tema dessa pregação. O que significa aceitar a Jesus? Então no próprio texto base já nos dá o início, o princípio. Crer no Senhor. Então, crer no Senhor, quando uma pessoa passa a acreditar no Senhor Jesus, acreditar que Ele é o Filho de Deus, acreditar que Ele é o Salvador do mundo, então ela já está na prática aceitando a Jesus. Aceitando a Jesus. Só que, se eu falar apenas crer, é uma coisa que fica um pouco vaga, é um pouco subjetivo. Nem todos conseguem compreender de maneira detalhada. Então nós vamos tentar explicar para você o que significa crer em Jesus, o que significa aceitar a Jesus. É fato que eu queria martelar hoje, eu queria bater nessa tecla de que aceitar a Jesus não é aquilo que a maioria das pessoas estão acostumadas a pensar. Influenciados por europeus, talvez, ou missionários americanos, que pegaram o hábito, o costume nos últimos anos de fazer evangelismo em massa, ou até evangelismo através de televisão, através de vídeos, e sempre depois de um final de uma pregação de um evangelista, seja na televisão ou seja num estádio, ele fazia o apelo falando, quem quer tomar a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui para frente, levanta sua mão e repita essa oração comigo. Então existe uma tradição na nossa cultura, na nossa geração, na nossa época, e isso você pode ter certeza, meu irmão, que não existia na igreja primitiva, esse tipo de costume, não era dessa forma que as pessoas aceitavam a Jesus, mas hoje, na nossa geração, criou-se um hábito, um costume de achar que por repetir alguma oração que um missionário, um evangelista, um pastor pede para a gente repetir, nós automaticamente estamos aceitando Jesus apenas por repetir uma oração. Aquela famosa oração do pecador. Repita comigo, eu reconheço que eu sou pecador. Sabe, eu não sei se já apresentaram o evangelho para você dessa forma, não sei se já pediram para você fazer a sua oração. Eu não sei qual foi o processo de salvação na sua vida, a forma que você chegou até Jesus Cristo. Mas eu sei que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora, com certeza já ouviram falar, ou já até receberam um convite para fazer a oração do pecador. E isso eu posso dizer para você com toda certeza e convicção, amparado na palavra de Deus. Isso é apenas uma tradição e uma regra de homens. Eu não estou dizendo que todo mundo que fez a oração do pecador está errada e que está perdida e que não
valeu e que não está salvo. Não é nada disso, meu irmão. Mas eu estou dizendo que se você achar que apenas por fazer uma oração repetida, que alguém mandou você repetir, e você achar que com isso você está com a sua salvação garantida para o resto da sua vida, é um equívoco, é um engano, não tem fundamento bíblico. Então olha o que diz Mateus, olha o que diz Mateus capítulo 15, versículo 1. Olha o que Jesus está falando sobre tradições, sobre costumes, sobre práticas religiosas que os fariseus praticavam, mas que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Mateus capítulo 15, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 3, diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês? Então, os fariseus, eles estavam ali tentando fiscalizar Jesus e os discípulos o tempo todo, tentando pegar Jesus em algum erro, em algum pecado, tentando perceber aonde Jesus estava transgredindo as leis de Deus. Só que ao invés de focarem na verdadeira lei de Deus, no verdadeiro mandamento de Deus, eles ficavam presos em suas tradições religiosas, achando que as suas tradições agradavam a Deus. Então eles tinham uma tradição de lavar as mãos antes de comer. E você fala, ué, mas não tem nada de errado com isso. De fato, lavar as mãos antes de comer não tem nada de errado. De fato, a gente se preocupa quando a pessoa não lava as mãos antes de comer, mas a nossa preocupação hoje não é religiosa. Nós lavamos as mãos antes de comer hoje por uma questão de higiene, por uma preocupação com a nossa saúde. Nós sabemos que existem bactérias, que existem vírus que podem nos transmitir, nos passar doenças, e normalmente vem através das mãos sujas que nós levamos até a boca, levamos até o nosso rosto. Então por isso nós lavamos as mãos antes de nos alimentar. Mas os fariseus não, eles nem sabiam dessa questão de higiene, nem sabiam sobre bactérias, vírus. A preocupação deles era apenas para seguir uma tradição religiosa. Então eles perceberam que Jesus e os discípulos, uma ou outra vez, acabaram comendo sem lavar as mãos e falou: opa, vocês estão ferindo a nossa tradição. Por que você e os seus discípulos, Jesus, não estão seguindo a nossa tradição? Aí Jesus respondeu com uma pergunta. Falou: e por que vocês não obedecem aos mandamentos de Deus? Por causa da tradição de vocês? Ou seja, eles estavam colocando as regras e costumes, a tradição deles, na frente dos mandamentos de Deus, colocando as tradições como algo superior e mais importante do que a vontade de Deus. E o próprio Jesus, ele vai explicar isso no contexto. Nós não vamos ler aqui, por uma questão de tempo, mas você pode ler todo o capítulo 15 depois do Evangelho de Mateus. Você vai ver que Jesus, ele dá um exemplo prático, que esses fariseus que estavam criticando os discípulos de Jesus por não ter lavado as mãos, esses próprios fariseus estavam desamparando os seus próprios pais, incentivando as pessoas a fazer a mesma coisa. Eles não ajudavam o pai e a mãe quando passavam necessidade e davam a desculpa de que toda oferta financeira que eles tinham que dar, eles entregavam no templo, na igreja, eles entregavam, entre aspas, diretamente para Deus, achando que eles não tinham responsabilidade nenhuma com os seus pais. Então Jesus falou: olha, a Bíblia fala que tem que honrar pai e mãe, mas vocês, na hora de ofertar, vocês esquecem de honrar o pai e mãe. E quando Jesus fala de honrar, quando a palavra de Deus fala de honrar, é honrar com respeito e também ajudando. Você que muitas vezes hoje tem boas condições, foi sustentado pelos seus pais e está vendo o seu pai talvez na velhice passando necessidade, se você não ajuda o seu pai ou a sua mãe, meu irmão, você está desonrando os seus pais, você está de fato quebrando um mandamento de Deus. E esse mandamento é superior a qualquer regra religiosa, qualquer tradição religiosa que possa existir em nossa geração. As igrejas evangélicas, católicas, a maioria das religiões estão cheias de regras, estão cheias de tradições. Ah, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, porque tem que ser dessa forma, porque louvor Deus só aceita se for assim. Coisas que não tem na Bíblia. Mas
as pessoas elas criam essas regras e colocam um peso, uma responsabilidade maior do que aquela responsabilidade que nós temos de guardar os verdadeiros mandamentos de Deus. Então os fariseus não guardavam os mandamentos de Deus. Eles observavam a lei, conheciam a lei, liam as escrituras como ninguém. Eles eram chamados de doutores da lei, alguns desses fariseus, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles não tinham amor pelo próximo, nem pelos seus familiares, eles não tinham misericórdia, eles não praticavam a justiça. Tudo que eles faziam era apenas de aparência, era apenas para ser visto, reconhecido, elogiado pelos homens. Mas diante de Deus, eles estavam, como o próprio Jesus disse, como sepulcros caiados, como túmulos enfeitados, bonito por fora, mas por dentro era só osso e podridão. Por dentro era só maldade. Então Jesus conhecia eles por dentro, sabia que eles não guardavam os mandamentos e viu esses homens hipócritas acusando Jesus e os discípulos de não seguir uma tradição religiosa. Então, Jesus condenou as tradições e eu não posso fazer diferente, meu irmão. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, para passar pano para ninguém. Por mais que existem pessoas bem intencionadas, desejando fazer o bem para Deus, mas é algo que eu tenho falado há muito tempo. Não adianta você ser bem intencionado, não adianta você querer fazer algo para Deus. Lembre-se, Saul, que era o primeiro rei de Israel, ele perdeu a coroa, ele perdeu o reino que ele tinha, e o sucessor dele foi o rei Davi. E por que Saul perdeu? Porque ele tentou agradar a Deus, fazendo o que ele queria e não o que Deus queria. Deus pediu para ele fazer algo. Ele fez pela metade e aquilo que ele deixou de fazer, ele ainda argumentou, não, mas eu deixei de te obedecer, Senhor, mas era para te ofertar, era para te sacrificar. E Deus falou para ele, mas eu não pedi para você me ofertar, eu pedi para você me obedecer, porque a obediência é muito melhor do que o sacrifício. Misericórdia eu quero e não o holocausto. Eu quero que se pratique a minha vontade, que me obedeça quando eu pedir para fazer alguma coisa. Ah, não, Senhor, eu não fiz, mas olha, eu estou aqui te cantando uma música bonita, eu estou aqui te dando oferta, eu estou aqui, Senhor, fazendo algo legal, eu estou fazendo um movimento, estou fazendo um evento, estou fazendo uma festa para honrar o Senhor. Mas o Senhor diz, eu não pedi para você fazer festa nenhuma, eu pedi para você me obedecer. Então Saul estava bem intencionado, mas perdeu a sua coroa, porque quis fazer algo além daquilo que Deus pediu para ele fazer. Deixou de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então eu sei que muitos pregadores estão bem intencionados, incentivando as pessoas a fazer a oração do pecador. Mas, meu irmão, não foi isso que Jesus ensinou. Não é dessa forma que nós levamos a pessoa a Cristo. Não é dessa forma que nós evangelizamos as pessoas. Apenas pedindo para as pessoas repetirem uma oração, achando que isso é o suficiente para que elas se salvem. Sendo que a Bíblia é clara em relação a isso. Então, a oração do pecador, meu irmão, para mim hoje, ela acabou contribuindo para que as pessoas perdessem um pouco do temor, sem generalizar, salvo as exceções. Pode ser que muitas pessoas fizeram essa oração do pecador lá no passado, eu mesmo fui uma dessas pessoas, mas essa pessoa realmente vingou, essa pessoa realmente se converteu, essa pessoa de fato virou um seguidor de Jesus Cristo. Mas a maioria acabou se tornando, ao invés de convertido, convencido. Se convenceu de que era salvo apenas por fazer uma oração repetida. Aí vem Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 21, olha aí, vai aparecer na sua tela. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então o que Jesus está dizendo? Não basta você ficar repetindo palavras, Senhor, Senhor, Senhor. Não basta nem você ficar profetizando no nome de Jesus.
Você fala, mas eu já até fui usado para curar alguém, eu já fui usado para expulsar um demônio. Meu irmão, isso não vale nada quando você chegar diante de Deus. Quando chegar o dia do grande julgamento, no juízo final, que vai chegar, você pode ter certeza disso. Todos nós teremos que prestar contas das nossas obras. Não vai adiantar você dizer, Senhor, mas eu repeti uma oração no passado, a oração do pecador. Eu achei que isso bastava. Ele disse assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, meu irmão, pode ser que tenha alguém que não repetiu a oração do pecador. Nunca fez essa oração, nunca ouviu uma mensagem evangelística, uma pregação. Mas passou a entender o Evangelho e passou a praticar a vontade de Deus. Então, mais do que repetir uma oração, meu irmão, você precisa fazer a vontade de Deus. Mais do que dizer Senhor, Senhor, mais do que fazer belas orações, cantar lindas canções, mais do que profetizar no nome do Senhor, você precisa fazer a vontade do Senhor. Porque essa é uma característica verdadeira daqueles que realmente aceitaram a Jesus. Então, aceitar a Jesus, antes de dizer o que significa, eu estou dizendo o que não significa, o que não é aceitar Jesus. Então, repetir uma oração não é aceitar a Jesus. Fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade de Deus, isso sim é a prova de que alguém de fato aceitou a Jesus. Então, meu irmão, Jesus ele deixou bem claro, não adianta, não vai adiantar naquele dia as pessoas argumentarem, dizendo que foram para a igreja, que repetiram uma oração, que aceitaram o convite, ouviram um apelo de um pregador. Ele vai perguntar assim, você fez a minha vontade? Né? Muitas pessoas vão ficar surpreendidas, porque vai ouvir de Jesus, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, meu irmão, o que adianta você repetir uma oração? O que adianta você lembrar que lá no passado você fez essa oração? Tem gente que tinha um costume, é um costume que vem dos americanos, de escrever na Bíblia o dia em que aceitou Jesus e a oração do pecador reconhecendo lá, e aí tem gente que fala assim, às vezes eu sinto que eu estou longe de Deus, estou vivendo uma vida de pecado. Aí tem muitos pregadores que falam assim, não, olha lá para a sua Bíblia, a sua anotação, o dia que você aceitou Jesus. Você fez a oração do pecador, então pode ficar tranquilo, está tudo bem com você, meu irmão. Não importa o que você faça. Se você fez essa oração no passado, então você está garantido, sua salvação está garantida. E muitos deles usam até aquele argumento de que nós não somos salvos pelas obras, que é verdade, de fato nós somos salvos apenas pela graça de Deus por meio da fé. Somente a graça de Deus, que é um favor imerecido, é um presente que nós não merecemos, somente isso nos dá a salvação. Só que o meio é a fé, e ter fé verdadeira que é o ponto. É onde gera interpretações erradas. Alguns acham que só o fato de você ter aquela fé intelectual, né? Não, eu acredito que Jesus existiu, morreu por mim, tudo bem. Não importa que eu viva na prostituição, no adultério, no roubo, na mentira. Não, mas eu acredito que Jesus morreu por mim, então eu estou salvo. Não, isso é engano, a pessoa está iludindo a si mesma. A pessoa não nasceu de novo, não tem como ver o reino de Deus. Jesus disse, para herdar o reino dos céus, herdar o reino de Deus, tem que nascer de novo. A fé não pode ser uma fé apenas de boca, apenas de sentimento, tem que ser concretizada, tem que ser provada através de atitudes, através de uma vida de obediência a Deus, de uma vida de santidade. Olha o que diz em 1 João capítulo 3, versículo 7. João diz o seguinte, filhinhos, não deixe que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo. Assim como é justo, assim como ele é justo, é aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então João, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele pediu para todos os cristãos, em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, em todas as gerações, inclusive na nossa geração, ele pediu o seguinte, não se engane, não se iluda. Não pense que porque você um dia repetiu palavras,
Não pense que porque um dia você fez uma oração aceitando Jesus e você vive na prática do pecado, fazendo injustiça, não pense que você é o filho de Deus. Porque ele deixou bem claro, quem pratica a justiça provém de Deus, mas quem pratica o mal é do diabo, ainda é do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para nos libertar do poder das trevas, nos tirar das trevas e nos levar para o reino de luz. Ele veio para nos transformar por dentro e por fora. É uma transformação que começa lá dentro e que vai refletir no nosso exterior, obviamente. Então, somente aqueles que evidenciam a sua fé, somente aqueles que demonstram fé em Jesus através de uma vida reta, justa, honesta na presença de Deus, é que são filhos de Deus. É que receberam a Deus. Lembra do texto base? João 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creram em seu nome. Crer em Jesus é muito mais do que repetir uma oração. É ter uma vida transformada. É ser uma pessoa nova. É ser uma nova criatura. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. Você antes pagava o mal com o mal, agora você vai pagar o mal com o bem. Antes você guardava ressentimento, ódio, queria se vingar das pessoas, agora você tem que perdoar as pessoas, ter misericórdia das pessoas, porque você nasceu de novo. Você é filho de Deus, e se Deus, que é o seu Pai, perdoou os seus muitos pecados, a multidão dos seus pecados, meu irmão, foi perdoada por Deus, então você da mesma forma tem que perdoar aqueles que pecam contra você. Do contrário, você é apenas mais um convencido e iludido de que está salvo e, na verdade, você continua sendo um filho do diabo, infelizmente. Mas não é tarde, meu irmão. Se você está ouvindo essa pregação, se você está assistindo essa pregação, é porque ainda há oportunidade para você viver o verdadeiro evangelho e entender o verdadeiro sentido do que é aceitar a Jesus. Ainda há tempo para você crer em Jesus verdadeiramente, provando isso através da sua obediência e amor a Deus e ao próximo. Olha o que diz também em Lucas capítulo 6, versículo 46. Aí é Jesus mais uma vez falando com as pessoas que estavam convencidas, com os hipócritas, com aqueles que se achavam santos, se achavam os homens de Deus. Está cheio de pessoa aí hoje em dia dizendo, eu sou um homem de Deus, eu sou um profeta, eu sou um ungido do Senhor, mas faz tudo o contrário daquilo que Deus mandou. Aí, Lucas 6,46, Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Então, entre chamar de Senhor e fazer a vontade do Senhor, tem uma distância muito grande. Há uma diferença muito grande. Pode ser que tenha uma pessoa que nunca nem clamou o nome do Senhor, mas fez a vontade do Senhor. Para Deus é isso que é fé. Para Deus, esse que realmente creu e recebeu ao Senhor Jesus em seu coração. Agora, pessoas que só ficam no blá, blá, blá. Senhor, Senhor, chora, geme. Né? Pode falar em línguas, meu irmão. Se você não faz a vontade de Deus, você não é de Deus. Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Disse o Senhor Jesus. Está lá em Lucas 6,46. Então, o que é preciso para ser salvo, então? O que é realmente aceitar a Jesus? Eu sei que eu tenho que crer em Jesus para ser salvo. É o que diz a palavra, né? João 3, verso 3, Jesus diz, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o que eu já tinha mencionado. Então você quer ver o reino de Deus? Você quer ter a certeza de que você de fato aceitou a Jesus, creu em Jesus, ama Jesus, é um filho de Deus? Você quer ter a certeza? Então, meu irmão, você tem que passar pelo processo chamado regeneração, que é o novo nascimento, a pessoa que se transformou em uma nova criatura, como eu já tinha falado, agora mesmo. Mateus capítulo 16, versículo 24, é o último texto, diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, meu irmão, você quer acompanhar Jesus? Você quer de fato fazer jus
a oração do pecador que você fez lá atrás, alguns anos atrás? Alguns anos atrás você tomou a decisão de aceitar Jesus, crer em Jesus. Mas talvez até hoje não entendeu o que significa isso. Então eu estou aqui para te dizer, meu irmão, aceitar a Jesus é aquilo que Jesus disse em Mateus 16, 24. Se você quiser acompanhar a Jesus, você precisa negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir a Ele. Negar a si mesmo é dizer não para as suas próprias vontades. A nossa natureza, ela é pecaminosa, meu irmão. A nossa natureza, ela tem inclinação para as coisas erradas. Nós já nascemos com a tendência para praticar o mal, para fazer o mal. Você fala, não. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca, não fumo, não bebo. Você pode falar isso. Meu irmão, com certeza você já falou mal de alguém, você já prejudicou alguém, você já ofendeu alguém. Desde que você nasceu, as criancinhas já são egoístas, já querem brigar, já querem bater. As criancinhas já têm aqueles ciúmes exagerados, já cobiçam o brinquedo do outro. Então, desde criança, todos nós, meu irmão, já nascemos com a natureza pecaminosa. E essa natureza, meu irmão, infelizmente, eu tenho que dizer isso para você, enquanto nós estivermos aqui na Terra, não estaremos 100% livres da natureza pecaminosa. Somente quando chegarmos lá na glória, aí sim estaremos completamente libertos e salvos da natureza pecaminosa. Hoje nós estamos libertos apenas do poder do pecado, da escravidão do pecado. Então o pecado que te escravizava no passado, quando você era uma velha criatura, hoje que você é uma nova criatura, o pecado ele não pode te escravizar mais. Se você ainda é escravo do pecado, meu irmão, então você ainda precisa passar pelo processo de regeneração. Você precisa nascer de novo. Você precisa entender o que é aceitar a Jesus verdadeiramente. Só então a sua vida vai mudar, só então a sua vida será transformada. Então, meu irmão, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. E por isso nós temos que diariamente dizer não para ela. Porque você tem a sua vontade, a sua carne, e você tem a vontade do Espírito Santo que passou a morar dentro de você quando você creu em Jesus. Então o que você precisa fazer? Todos os dias você tem que tomar essa decisão. É a minha vontade ou a vontade do Espírito Santo? Eu quero fazer algo, o Espírito Santo quer que eu faça diferente. Normalmente o que o Espírito Santo quer que a gente faça, a nossa carne não quer fazer. E se nós estamos dando mais lugar à carne, alimentando mais a nossa carne, obviamente a gente não vai ter prazer em ouvir a voz do Espírito Santo. E vamos ouvir sempre a voz do nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, vamos ouvir o que os outros têm para dizer. Mas não é essa a vontade de Deus. Isso não é uma prática, uma característica daquele que aceitou a Jesus, daquele que creu em Jesus. Aqueles que receberam a Jesus, aqueles que se tornaram filhos de Deus, eles passaram a tomar a cruz diariamente. Eles passaram a dizer não para os próprios desejos, para as próprias vontades, e passaram a dizer sim para a vontade de Deus. Então, meu irmão, repetir a oração do pecador, eu posso dizer que seria aquele início, mas ele não é o suficiente. Quando você chegar diante do juízo final, isso não vai importar muito. O que vai importar é se você, desde o dia em que você creu em Jesus, você passou a obedecer a Ele. Você passou a dizer não para você mesmo e sim para Jesus. Então, no tempo que ainda resta hoje para nós, meu irmão, vamos aproveitar. Vamos aproveitar para fazer a vontade do Espírito Santo. Vamos aproveitar para praticar aquilo que Ele já nos orientou através da sua palavra. Vamos amar a Ele acima de todas as coisas. Vamos largar a idolatria, abandonar a idolatria, abandonar, o amor exagerado pelas coisas deste mundo, a avareza, o amor ao dinheiro. Vamos deixar de lado, meu irmão, a inveja, a cobiça, o egoísmo, a imoralidade. Vamos deixar de lado essas coisas que agradam a nossa carne, dão prazer sim à nossa carne. A nossa carne quer isso mesmo, é curtição, a nossa carne quer experimentar tudo que dá prazer na terra, mas Deus não nos chamou para isso. Deus não nos tirou do mundo para que a gente continuasse mergulhado na lama, no mundo.
no lamaçal do pecado, não. Ele nos tirou para que possamos diariamente lutar contra essa vida pecaminosa, lutar contra o velho homem que tenta diariamente ressuscitar na nossa vida. Então, meu irmão, se você ainda não aceitou Jesus, esse é o momento que você pode tomar a decisão de aceitar a Jesus. Mas não repetindo uma oração. Eu não vou pedir para você fazer oração nenhuma. Eu só vou pedir para você entender que a sua vida a partir de hoje tem que mudar. Você tem que tomar a decisão de parar de servir a si mesmo, servir o seu próprio coração, servir o seu ego e passar a seguir e servir a Jesus. Siga somente a Jesus. Ouça a sua palavra e obedeça, meu irmão. Porque não adianta ser ouvinte. Não adianta ser um ouvinte que repete palavras também. Nós temos que ser praticantes da vontade de Deus. Ele disse em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Meu irmão, você precisa parar de fazer as coisas que você tem feito. E você precisa urgentemente começar a fazer a vontade de Deus. Aí sim você vai demonstrar que é um filho de Deus, alguém que aceitou a Jesus, alguém que já nasceu de novo, alguém que de fato usa a sua fé, porque a salvação, por mais que ela é de graça, o meio para receber esse presente de graça é a nossa fé. Somente aqueles que obedecem a Deus são aqueles que de fato têm fé no Senhor Jesus. Amém? Então, se você ainda não aceitou Jesus, não creu em Jesus, você que está me ouvindo, essa é a oportunidade que Jesus está te dando. Creia no Senhor Jesus. Mais do que aceitá-lo com uma oração, você precisa aceitar no dia a dia. Você precisa passar a andar com Jesus. Você precisa começar a ouvir a voz de Jesus todos os dias. Entender como ele andou aqui nessa terra. E esse modelo que ele andou é o modelo que ele nos deu para seguir. Seguir a Jesus é isso, observar como Jesus andava e tentar imitá-lo, tentar fazer aquilo que ele fazia, reagir da forma como ele reagia, amar como ele amava. Claro que a gente não vai conseguir chegar à perfeição, nós não vamos conseguir chegar exatamente no nível exato de Jesus, mas nós temos que ter isso como alvo, como referência, para tentar cada vez chegar mais perto de Jesus, porque fazendo isso estaremos demonstrando a nossa fé, demonstrando o nosso amor a Jesus. Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você quer demonstrar que você ama Jesus? Então não tem outro caminho. É só guardando os mandamentos dele. E os mandamentos dele não são pesados, meu irmão. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como você ama você mesmo. Meu irmão, o evangelho é simples. Muitas vezes a religião complica, muitas vezes as tradições dos homens complicam. Mas deixe de lado um pouco as tradições, as regras humanas e comece a se atentar para os mandamentos de Deus. Comece a se atentar para aquilo que é a vontade de Deus. Fazendo isso, você entenderá o que significa aceitar a Jesus. E você que já aceitou, você que já é convertido, você que já está na caminhada cristã, essa é uma oportunidade que você tem para rever os seus caminhos. Lembra das 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse? O apóstolo João foi usado na revelação para mostrar muitas dessas igrejas faziam grandes coisas, faziam obras e obras e obras, mas o coração já não era mais o mesmo. O coração não estava completamente voltado para o Senhor. Então, mais do que fazer uma obra para o Senhor, você precisa entender o que o Senhor quer para você, qual é a vontade de Deus para você. E você precisa saber qual é a vontade dele. Só isso. Você não precisa fazer nada além daquilo que Deus quer. Para saber o que Deus quer, você precisa parar um pouco e ouvir. Parar um pouco e refletir. Saber o que Deus quer para a sua vida. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Muito obrigado. Porque o teu amor tem sido provado cada dia mais por nós. Primeiro que o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer a nossa morte, para morrer no nosso lugar e nos dar salvação. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, o Senhor nos salvou. Muito obrigado, Senhor.
E o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos lembrar das palavras de Jesus. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nos convencer do pecado. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nos consolar quando choramos, para nos dirigir. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes temos sido pessoas convencidas, orgulhosas, religiosas, achando que por um dia ter aceitado a Jesus repetindo uma oração, nós estávamos, a partir daquele momento, tranquilos. Senhor, nos perdoa, Senhor, por nos enganar, por nos iludir, Senhor, com esse evangelho raso, com esse evangelho superficial, com esse evangelho, Senhor, ó Pai, sem cruz. E não existe evangelho, não tem como seguir a Jesus sem carregar a nossa cruz. Então nos capacita a voltar para a cruz, a negar a nós mesmos, Senhor, e ter uma vida coerente com aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, coerente, Senhor, com uma pessoa que diz ter aceitado e crido em Jesus, ó Pai. Eu sei que aqueles que creem em Jesus obedecem, fazem a vontade de Deus, vivem no caminho da santidade, da retidão e da justiça. Diz o apóstolo Pedro, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Quantos estão iludidos, Senhor, vivendo, Senhor, na prática do pecado? Quantos estão iludidos, Senhor, vivendo, Senhor, na imoralidade, vivendo na corrupção, mentira, achando, Senhor, que estão agradando ao Senhor, que estão tranquilos, seguros em relação à sua salvação. Porque a salvação não é por obras. Mas nós sabemos, ó Pai, que todo aquele que é salvo, todo aquele que nasceu de novo, não vive a mesma vida que vivia antes. Não vive na prática do pecado, porque quem vive na prática do pecado ainda é do diabo, conforme a Tua palavra diz em 1 João. Nós queremos mostrar, Senhor, com a nossa fé, com a nossa vida, com a nossa obediência, que de fato somos Teus filhos e que de fato aceitamos a Jesus e cremos no nosso coração. E isso tem se refletido na nossa vida. Queremos dizer como Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ajuda os meus irmãos, capacita o Senhor para que eles possam viver o Evangelho no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, no meio dos problemas e das lutas, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe você e a sua casa. Eu tenho certeza que em breve nós retornaremos a nos congregar. Por enquanto ainda temos que ficar em quarentena. Aqui na nossa cidade, Salles, tem aumentado os casos, agora que tem começado a crescer os casos. Então nós temos que tomar o cuidado. Temos que confiar em Deus sem esquecer de vigiar. Vigiar é a nossa parte. Nos guardar é a parte de Deus. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Em nome de Jesus.